Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz. Hoje à noite nós teremos dois momentos e em cada um deles nós continuaremos o tema sobre a depressão. E eu quero começar falando sobre Salomão, e por isso eu gostaria de pedir que vocês abrissem suas Bíblias comigo no livro de Eclesiastes, por favor. Eclesiastes capítulo 3. Todos os irmãos abrem, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Vocês estão me ouvindo bem? Não? Não ligou, pastor. Tá ligado aqui. Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado? Desliguei. Liguei de novo. Tá ligado. Alô, som. 1, 2, teste, som. Acabou a bateria? Que coisa eu seguro de mão mesmo. Quer que pegue de mão? Pode fazer oração e depois eu substitui. Tá bom, então. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade. Obrigado pelo Senhor nos trazer aqui mais uma vez à Tua presença, para Te buscar, Senhor Deus, para poder cantar ao Senhor, para poder ouvir a Tua voz também. E é isso que nós Te pedimos nessa noite. Que a Tua graça, Senhor Deus, possa nos envolver, possa nos trazer para mais perto de Ti, possa nos ajudar a alcançar, ó Deus, essas verdades que por tanto tempo ficaram escondidas do Teu povo, da Tua igreja. Ajuda-nos, ó Pai, de modo que cada um de nós, diante da Tua palavra hoje à noite, possamos ser levados, conduzidos para mais perto do Senhor. Que ela não só nos alimente, mas também nos transforme para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ler o texto, irmãos, de Eclesiastes capítulo 3. Gostaria de ler com vocês apenas o verso 1, 4 e 5 nesse primeiro momento. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora versos 4 e 5. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Apenas até aqui. Irmãos, nós sabemos que Salomão foi um homem muito rico. E além de ser muito rico, ele foi um homem muito famoso, muito poderoso. Ele foi um dos reis de Israel. E em seu tempo, diz a palavra de Deus, até ele, nenhum rei havia sido tão famoso quanto ele. E o Senhor Jesus nos diz também, nos evangelhos, especialmente o evangelho de Mateus, que não houve quem se vestisse com tanta glória e tivesse tanta glória em toda a história de Israel quanto Salomão. Ele foi sábio, além de poderoso, rico, famoso. Ele tinha tudo o que ele queria. Ele tinha um padrão de vida que qualquer pessoa sonharia em ter na época dele, também que hoje muitos sonham em ter e muitos se matam para ter. Tudo do bom, tudo do melhor, tudo aquilo que Salomão queria, ele pôde ter. E em Eclesiastes, no capítulo 2, capítulo anterior a esse que lemos, Salomão diz no versículo 10, que tudo que os olhos dele viram e o seu coração desejou, ele possuiu. Não houve nada que ele desejou e que ele não tivesse. Só que, no mesmo capítulo 2, versículos 1 a 11, ele vai nos apresentar também que, apesar de ele ter, como homem, provado tudo aquilo que o seu coração quis, isso não pôde resolver os problemas da sua alma, não trouxe satisfação plena para o seu coração. Tendo lido então esse trecho que lemos agora há pouco, gostaria de voltar para o capítulo 2 e ler esses 11 versículos com vocês. Volte, portanto, comigo para o capítulo 2 e vejamos um pouco daquela que foi, não uma lamentação, mas uma espécie de confissão de Salomão relacionada àquilo que foi a sua vida, não é? Versos 1 a 11 nós lemos assim. Eu disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso eu disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Eu resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregando-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida.
empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares para mim, e nestes eu plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Apenas até aqui. O que nós encontramos nessas palavras dos versos 1 a 11 do capítulo 2, são as palavras de um homem que provou de tudo nessa vida. As palavras de um homem que conheceu tudo aquilo que o nosso coração deseja conhecer, mas não conhece. E que às vezes a gente, piedosa ou hipocritamente, ou as duas coisas misturadas, dizemos que não temos a mínima vontade de conhecer. Como um pastor uma vez me disse que depois de pregar na igreja dele que dinheiro não traz alegria, e ele enfatizou bastante isso, um senhor muito simples chegou no final do culto e disse para ele: pastor, eu acredito que o dinheiro não traz alegria, mas eu queria ter só um pouquinho para ter certeza. Porque é tão difícil para mim, desse lado, que nunca tive dinheiro nenhum, acreditar nessa verdade, porque a gente vê o que os outros têm, e a gente acredita que no dia em que nós tivermos aquilo também, que nós seremos mais felizes, que nós teremos mais paz, que nós teremos mais oportunidades, mais vida, mais alegria, mais conforto, mais prazeres. E o que nós encontramos nesse capítulo 2 é que este homem, que provou de tudo que a vida pode dar, ele descobriu no fim que nada nesse mundo pode preencher a sede de alegria e de felicidade no coração do ser humano. Eu gostaria de olhar mais uma vez para esse texto com vocês. No versículo 1, por exemplo, quando ele diz: eu disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Ele se convida a si mesmo, ele olha para ele mesmo, imagina ele olhando no espelho e ele diz: e aí, vamos? Ele para ele, né? Vamos fazer o que hoje? Vamos fazer tudo que der na cabeça? Vamos. Então vamos. Aí ele com ele mesmo sai para curtir a vida, só para ver no que isso iria dar. No versículo 2 a gente lê: do riso eu disse, é loucura, e da alegria de que serve. Já no versículo 2, Salomão dá a conclusão, antes de dar o seu testemunho pessoal, lá no versículo 11. E a sua conclusão é que as alegrias e os prazeres desse mundo, além de nada valerem, são uma loucura. Quando você corre atrás disso, como se isso fosse a coisa mais importante da sua vida. Vamos ver por quê. No versículo 3, mais uma vez, ele diz, no capítulo 2: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo pela sabedoria e entregando-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Então aqui no versículo 3, o que nós encontramos é Salomão se entregando ao vinho, se entregando às extravagâncias. Ele não tem limite para nada. Perceba que em todo o Antigo Testamento a Bíblia não condena o beber do vinho ou o beber das bebidas fortes. Apenas algumas ocasiões, em determinados votos e consagrações, em que se recomenda àquelas pessoas que elas não provassem dessas bebidas fortes, né? Mas em muitos outros casos isso não acontece. Inclusive Deuteronômio menciona a realidade de toda a família em Israel ter um pouco de vinho em casa para alegrar o coração. Logo, a Bíblia não condena o vinho, mas ela condena o excesso. E o que Salomão está testemunhando aqui é que ele viveu de excessos. Ele se entregou à extravagância. Ele não tinha limites. Tais como muitos no nosso país também, que se você abre as portas para a realidade do vinho, ou da cerveja, ou da bebida alcoólica como um todo, essa pessoa imediatamente ela se entrega ao alcoolismo, pela dificuldade que ela tem de saber o limite das coisas, pela dificuldade que ela tem de descobrir
a tolerância ou o contentamento, ou enfim, a realidade da extravagância como sendo algo que nós não devemos jamais viver. E aí então no versículo 4 nós lemos assim: eu empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Aqui nesse verso, Salomão, ele se lança a grandes projetos. Consegue imaginar um homem desse? Ele já tinha bebido e comido de tudo, ele já havia decidido fazer tudo que viesse à cabeça, e agora ele já não queria mais beber, ele decide viver de engenharia. Ele diz: eu vou construir. Eu acho que construir coisas deve trazer alegria para o coração. Eu vou realizar projetos, vou construir muitas casas, vou construir vinhas para mim. No versículo 5, veja, ele diz: fiz jardins, pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Ou seja, ele conta que criou um jardim, e que de tão grande que era esse jardim, ele plantou árvores frutíferas, todo tipo de árvore frutífera que era conhecida naquela região do mundo na época. Todo tipo de árvores que produziam frutos ele plantou naquele jardim, que era para ele só. Para ele e para aquele cara que ele conversou no espelho na hora que ele acordou. Só. E aí então, além dessas frutas todas, imagine você que nessa altura da história da humanidade, construir jardins era algo caríssimo. Lembra dos jardins suspensos da Babilônia? Lembra desses jardins suspensos também de Salomão, que alguns vão dizer que concorriam com os da Babilônia? Construir jardins e pomares era sinal de muita riqueza. E talvez você imagine que se você puder construir um grande império, uma grande, enfim, indústria, ou um grande nome, ou uma grande empresa, que isso vai trazer felicidade para você. Ou se você ter um grande sucesso na sua carreira, ou se entregar às extravagâncias, aquilo que todo mundo fica postando no Facebook, aí você compra e você tem também. E é uma coisa natural para você, que isso vai trazer felicidade. É disso que Salomão está falando. No verso 6 ele vai dizer o seguinte: fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Eram muitas as árvores, tinham que ser regadas. Então ele constrói reservatórios de água, açudes imensos, gigantescos reservatórios de água que serviam apenas para irrigar as suas plantinhas. Esse jardim, essas plantações. No verso 7 ele diz: comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possui bois e ovelhas mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Ou seja, depois de grandes construções, quem é que ia regar tudo isso? Quem é que ia cuidar de tudo isso? Então ele diz que ele decidiu comprar escravos, literalmente é isso. Servos e servas. E ele teve escravos nascidos dentro da sua própria casa, o que é sinal de prosperidade também naquela época. Afinal de contas, os seus escravos eram muito saudáveis e viviam uma vida equilibrada, uma vida tranquila, uma vida saudável. Por isso tinham filhos e que, enfim, eram agora possessão do próprio Salomão. É como se você compra um cachorro muito caro, um macho e uma fêmea, e aí eles reproduzem, e aí agora você tem 2 cachorros, você tem 3, 4, 5, 6, quantos crias o cachorro deu, e cada um desses filhotinhos valem muito, então agora a tua propriedade aumentou. É essa mais ou menos a ideia dele aqui. É algo nojento, é algo terrível, mas é essa a descrição. Se você acha que é isso que traz felicidade, é como se ele estivesse testemunhando: eu tive tudo isso. Você acha que é isso que vai trazer felicidade? Eu fui atrás e consegui tudo isso. E além dessa terrível aquisição de pessoas, né? Salomão compra tantos bois e ovelhas que nunca antes dele alguém em Jerusalém havia possuído tantos animais quanto ele. E aí no verso 8 ele diz: amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantoras e de cantores e das delícias dos homens, mulheres e mulheres. Aqui ele vai atrás de ouro, vai atrás de prata, ele rouba, ele faz guerras. A gente sabe que no período de Salomão foi o período em que Israel possuiu maior extensão de terra, e ele conseguiu isso como? Através de guerras, conquistas. Nunca Israel possuiu tanta terra quanto no tempo de Salomão, desde o Nilo, as fronteiras do Nilo até perto do Eufrates, como foi profetizado para Abraão, lá em Gênesis. Ele foi um homem muito poderoso e com isso ele conseguiu comprar muita terra, e ter muito ouro, ter muita prata. E diz-nos a história de que ele foi o homem mais rico de seu tempo. Jesus falou que ele se vestia esplendidamente e que ele possuía o dinheiro suficiente para comprar tudo o que ele desejasse.
E nesse mesmo versículo ele conta que ele comprou cantores e cantoras. Era ostentação, isso daqui é o capítulo ostentação da Bíblia, né? Cantores e cantoras. E além destes, ele comprou um harém, um verdadeiro harém, a delícia dos homens, né, nas suas palavras, para se deliciar em prazeres, mulheres e mulheres, todas à sua disposição. No verso 9, nós lemos o seguinte: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e perseverou comigo também a minha sabedoria. Nesse verso 9 ele nos diz que, que toda a fama que ele pretendeu ter, ele conseguiu. Nunca um rei de Israel foi tão famoso no mundo, em toda a história, quanto Salomão foi. No versículo 10 ele conclui dizendo: tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Se eu me cansava de ter relações com as mulheres, eu estava bem. Se eu me cansava de tanto comer os banquetes, as comidas e as bebidas, e eu me cansava de tanto vinho, estava tudo bem, era sinal que eu tinha. Se eu me cansava de tanto percorrer os meus jardins e comer as frutas, e ouvir as canções das cantoras e cantores que eu também comprei, estava tudo bem. Afinal de contas, esse cansaço era sinal da minha prosperidade. Mas e daí? No verso 10 ele diz que tudo o que ele quis, ele teve. Ele não negou nada que os seus olhos desejaram. Você já imaginou se você tivesse essa possibilidade? O que os seus olhos desejam? Eu vi uma imagem de Paris e eu vi um avião daquele tal e eu gostaria de ir para lá amanhã. Tudo bem, você vai. E o que você quer fazer em Paris? Não, eu assisti um Masterchef Paris, França, e eu quero comer naquele restaurante que passa aquele menu com 15 pratos, cada um deles 500 euros. Tá bom, você vai. O que mais que você quer? Não, eu quero depois dar uma passada na Lua, porque eu fiquei sabendo que vai ter uma nave espacial para pessoas que, cada passagem, 2 bilhões. Então eu quero, então tá bom, você vai. O que mais que você quer? Eu descobri também que aquele dono da Tesla, né, ele vai fazer viagens para Marte, mas lembra que isso é a ida sem volta. Mas daí talvez, aí por enquanto não é uma boa ideia, né? Só de ida sem volta, né? Mas tudo que você quisesse, você poderia. De repente você não está satisfeito com o seu casamento, você quer outro, tudo bem. Quando? Agora, hoje à noite, tudo bem. Você não está satisfeito com o seu carro, com o som, você não está satisfeito com nada, você quer alguma outra coisa? O que você quiser, o que os seus olhos quiserem comprar, instrumentos, eletrodomésticos, coisas da tecnologia, relacionamentos, viagens, conquistas, diplomas, o que você quisesse ter, você poderia ter. Você acha que isso poderia trazer felicidade para você? Você seria uma pessoa mais feliz por causa disso? Ou será que você entraria em depressão por causa disso? Bom, talvez você pode ser aquela pessoa que eu mencionei no início, né? Você queria ser até um pouquinho, para ter certeza que essas coisas não trazem felicidade mesmo. Mas o fato é que o testemunho desse homem que viveu toda essa realidade, ao final, ele testemunha que, apesar de ter tido tudo o que quis, qual foi o resultado disso? Um homem feliz? Um homem realizado? Incrivelmente a resposta é não. E ele termina no verso 11 dizendo: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, nenhum proveito havia debaixo do sol. A grande conclusão que Salomão faz é que a riqueza pela riqueza, o prazer pelo prazer, o sucesso pelo sucesso, são loucuras, é inútil, sem proveito. E por que Salomão entra nessa crise existencial depressiva que ele menciona nesse livro todo aqui de Eclesiastes? Ele vai dizer várias vezes sobre aquilo que acontece debaixo do sol, ele vai falar de aborto, ele vai falar sobre a sua vida, ele vai falar sobre a sua tristeza, apesar de ele ter sido o homem que foi, não só em sabedoria, não só em coisas não materiais, mas em coisas materiais também. No livro de Eclesiastes nós percebemos essa crise existencial mesmo, depressiva, deprimida, em que um homem que tinha tudo para ser feliz, não vendo mais razão para a vida, não vendo mais sentido em nada do que se faz debaixo do sol. E ele fala de morte, porque até mesmo as riquezas, irmãos, e prazeres não têm poder suficiente para alegrar e para resolver o problema.
do ser humano. Riquezas e prazeres só distraem os seres humanos. Só servem para nos embriagar de nós mesmos e das coisas desta terra, mas são inúteis para saciar a alma humana definitivamente. A alma e o corpo humano precisam ser saciados. Há uma necessidade inerente a todo ser humano. E sem Deus, pensamos que o dinheiro é o que vai resolver o nosso problema. Sem Deus, pensamos que o sexo, ou as drogas, ou a tecnologia, ou as viagens, ou a comida, a bebida, ou um novo relacionamento, um novo trabalho, uma nova universidade, enfim, resolverão o nosso problema. Porque afinal de contas são as coisas que nos trazem prazer. E ninguém fica sem prazer. Se você está com fome, você não fala, não, eu não vou comer, porque o meu prazer é passar fome. Se você está com sede, você não diz para si mesmo, o meu prazer é passar fome. Eu gosto de passar sede, sabe? Eu gosto de viver 4, 5 dias sentindo aquela secura na garganta, me traz... Não, ninguém sente prazer nisso. Quando você sente necessidade de alguma coisa, você corre para a solução daquela coisa. Se você está com sono, o teu prazer é dormir, você para o que estiver fazendo e vai dormir. A fome te leva a comer, a sede te leva a beber. E assim outras coisas também. Se você está com desejo de alguma coisa, de chocolate, você compra o chocolate, você cai naquilo. Você vive pelo prazer, ninguém vive sem se satisfazer. Ainda que o seu prazer é ir para casa e ficar sozinho sem ver ninguém na sua frente. Mas isso é buscar o teu prazer. É o que está te satisfazendo naquela hora. Ninguém pensa no outro. Todos, no nosso egoísmo, vivemos para satisfazer a nossa carne. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz para os maridos que estes devem amar a sua esposa como amam a si mesmos. E não devem negar às suas esposas aquilo que eles não negam a si mesmos. Porque isso é o amor. O amor é quando você é capaz de dar ao outro aquilo que você daria para si mesmo se você tivesse vontade. É você olhar para o outro e pensar no outro. Enfim, todos vivemos para ser saciados. Nós corremos atrás da satisfação e nós achamos que as delícias, que os prazeres e que a satisfação poderão ser encontradas nas criaturas e na criação de Deus. Sem Deus, a gente acha que o dinheiro vai resolver tudo. O Senhor Deus é o dono de todo ouro e de toda prata. Foi isso que Ageu, no capítulo 2, no versículo 8 de sua profecia, escreveu. O Senhor é o dono de todo ouro e de toda prata. Portanto, todo o ouro e toda a prata, sem Deus, não levam a nada, que não a loucura e a depressão. É a essa conclusão que o homem mais sábio e rico do seu tempo chegou. Você já ouviu provavelmente histórias de homens muito ricos também, que em sua grande riqueza vivem como pessoas que sofrem demais. Há um tempo atrás eu ouvi uma entrevista com um cantor que eu particularmente gosto muito, que é o Andrea Bocelli. Eu acho que se Jesus voltar cantando, vai ser mais ou menos a voz do Andrea Bocelli. Mas isso é uma heresia minha, tá? Não está na Bíblia. Eu gosto demais da voz daquele homem. É o italiano Andrea Bocelli. Você sabe que ele é cego, né? E um dia, uma entrevistadora brasileira do Fantástico, é uma dessas que vive dando fora em entrevistas, né, internacionais. Eu preciso dizer o nome dela, depois você sabe, talvez você sabe quem é. Mas ela foi entrevistada, chegou na casa dele e perguntou, e aí, Andrea Bocelli, né? Eu estou aqui na sua casa, tua esposa é linda, você tem filhos bonitos, uma mansão confortável, uma piscina maravilhosa, um sofá branco, falando para um cego, né? Lindíssimos, enfim. E como é que você se sente, você cego, diante de toda essa realidade? Sabe essa pergunta sábia de uma pessoa que passou 4 anos estudando jornalismo, né? E chega diante de um cara como ele e faz esse tipo de pergunta, enfim. Aí ele virou para ela e disse, então, você sabe que eu nunca vi a minha esposa, eu nunca vi essa piscina, esse sofá, esse carro, eu nunca vi os meus filhos. Mas eu tenho muito prazer na minha esposa, nos meus filhos, na piscina, no sofá, e para mim tudo é maravilhoso. Mas você sabe que, apesar de tudo isso que eu tenho, e que eu sinto prazer nessas coisas, não é porque eu não vejo que eu não tenho prazer.
ainda assim resta um vazio no meu coração, que estas coisas todas não são capazes de preencher. Aí ela ficou olhando com aquela cara, né, de, enfim, para ele, né, e essa é a realidade do ser humano. Essa é a realidade dele, como a de muitos outros, que a despeito de toda a sua prosperidade, são incapazes de chegar à satisfação. Você é aquela pessoa, e eu também, que sonhamos em ter um pouco mais, e quando temos, queremos ter um pouco mais. Quando temos, olhamos para aquela pessoa que tem um pouco mais e queremos ter um pouco mais. E aí a gente consegue ter um pouco mais. E a gente começa a conviver numa roda, num círculo da sociedade, de pessoas que têm aquele tanto mais. Mas tem um outro ali no meio que tem mais. E aí logo você quer ter aquele mais também que aquele tem. E aí quando você tem, você vai para um outro nível da sociedade e começa a ver aquelas casas milionárias e aqueles barcos que antes você sonhava comprar um carro popular 0 km. Mas agora você está vendo que é possível um iate de alguns milhões, não vai te fazer falta. E aí você vê que você compra aquele iate, mas de repente você sobe um pouco também de amigos na sociedade, supostos amigos, mas você pensa que o seu coração vai estar satisfeito? Você já vai querer comprar uma casa na França, uma casa na Itália, uma casa nos Estados Unidos, você vai querer empreender outras construções, porque o seu coração nunca estará contente e satisfeito com o que tem. Porque o teu coração é assim. Não é um problema teu, pessoal. É um problema nosso. Todos nós somos assim. Nós somos descontentes com tudo o tempo todo. Nós compramos um sapato e não vemos a hora de comprar o outro. Nós compramos um relógio, compramos um boneco, compramos um computador e é questão de dias. Para aquele vestido já não satisfazer mais, tem que ser outro. Porque eu já usei e já tirei uma foto e já postei. E agora eu não posso tirar outra. Nosso coração é descontente, insatisfeito, é a nossa natureza. Portanto, ir atrás das riquezas, pelas riquezas, o prazer, pelo prazer, nos levará ao sofrimento. E o sofrimento, se não arrependido, se não corrigido, se não transformado pelo arrependimento, nos conduzirá à depressão. Cuidemos-nos, portanto, para não cairmos nesse engano, irmãos. Sejamos contentes com o que Deus tem nos dado. Quer seja muito, riquezas, enfim, saúde, possibilidades, diplomas, quer seja pouco. Louvemos a Deus, o Deus da providência, não é? Sempre, porque Ele não tem deixado faltar nada para a gente. Que você tenha a Deus como o seu maior prazer. Você o tem como o seu maior prazer? Você sabe o que é buscá-lo como o melhor que pode ser buscado e senti-lo como aquilo que não será nada, que nada poderá ser melhor do que ele? Você consegue encontrá-lo nos teus momentos a sós com ele, como aquele em cuja presença você encontra plenitude de alegria e em cuja destra você encontra delícias, prazeres perpetuamente, como diz Davi no Salmo 16, versículo 11? Você é alguém que na presença de Deus você não sente prazer nenhum, alegria nenhuma, delícia nenhuma. Delícia é o que você sente depois da igreja, na hora que você vai comer pizza, na hora que você vai para a churrascaria, ou na hora que você vai fazer o que você não deve. Aquilo é que você sente prazer? Onde é que está o nosso prazer? Nosso prazer está na comida, na bebida, nosso prazer está na internet, nosso prazer está nos relacionamentos, nos vícios, nas drogas, na pornografia. Onde é que está o teu prazer? Onde é que está a tua alegria? Ou está em Deus? Veja, essa é a reflexão desse homem que teve a possibilidade de ter tudo. Não tinha internet na época, mas ele arrumou um jeito de ter pornografia dentro da casa dele. Não tinha YouTube, não tinha esses canais como Spotify de música, mas ele comprou cantores e cantoras. Não havia hipermercados ou lugares onde ele poderia comprar, portanto ele construiu jardins e pomares e comprou servos e servas. Ele teve tudo aquilo que hoje nós sonhamos ter, mas e daí? É lá que nós encontramos a verdadeira vida? Não. Nessas coisas todas nós encontramos uma cisterna rota, água barrenta. Aquilo que o profeta Jeremias disse que o povo de Israel estava buscando, enquanto Deus se propunha a ser fontes de água viva. Essa ilustração é a seguinte: você já viu uma cisterna? Eu vou muito para o Nordeste pregar, é o lugar onde eu mais vou pregar, né?
todo mês, às vezes 2, 3 vezes no mês. E é muito comum nos interiores do Nordeste, principalmente no sertão, eles construírem cisternas. Algumas cavadas no buraco, outras mais modernas, que é uma espécie de piscinão que o governo dá. E aí vem o caminhão-tanque e enche lá de água, e a hora que acaba é um Deus nos acuda, porque em muitos lugares realmente não há água. Agora com a transposição de São Francisco, eu passei mês passado por um lugar onde a transposição está passando, existe uma esperança, mas há muitos lugares em que a água não foi levada ainda. E essas cisternas, elas possuem a água ali. E o que a palavra de Deus diz por meio dos profetas no Antigo Testamento é que o povo dele, o povo de Deus, construía para si cisternas também, fontes de água, mas eram cisternas rotas. Rotas quer dizer furadas. No passado, no português arcaico, dizia-se que uma pessoa era boquirrota. Já ouviu essa expressão, boquirrota? O que é uma boquirrota? É um fofoqueiro. Você conhece alguém fofoqueiro? Talvez não, essas coisas não tem aqui no sul. No sudeste tem bastante, né? Fofoqueira é aquela pessoa que não aguenta segurar uma coisa na boca, ela não vê a hora de contar para os outros. Ela é uma boca furada, boca rota. Cisterna rota é uma cisterna que não segura a água vai embora. E por ser feita na terra, ela fica barrenta. E ainda hoje há muita gente no Nordeste que coloca água lá. E é dessa água que tira para fazer a comida, para tomar banho, para alimentar os animais e muitas vezes para se satisfazer também. É como se Deus estivesse dizendo: o meu povo tem cavado para si cisternas rotas para beber dessa água suja, enquanto eu sou uma fonte de água viva, limpa, pura e deliciosa, mas eles não querem beber de mim. Eles não querem se alimentar de mim. Eles não têm prazer em mim. Eles me negam e vão atrás daquilo que é podre, mas que de alguma maneira satisfaz as suas almas. E aí a conclusão do Senhor para Ezequiel, Jeremias, sabe por quê? É porque eles na verdade ainda não me conheceram. No dia em que eles beberem da água que eu lhes der para beber, lembra das palavras de Jesus para a mulher samaritana? Eles nunca mais terão sede. Eles saberão o que é ser feliz, o que é serem satisfeitos. Portanto, eu quero concluir desafiando você a buscar a Deus como o seu maior prazer. O Filho de Deus abriu um novo e vivo caminho para nós, né? Hebreus capítulo 10, versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tudo o que nós devemos fazer é bater para que a porta se abra, buscar para que você possa encontrar, pedir e você há de receber um conhecimento de Deus que venha a fazer dele o seu maior tesouro e prazer também. Eu quero concluir lendo um texto do Novo Testamento, que é onde estão essas palavras, lá em Mateus capítulo 7, com os irmãos e as irmãs. Abra, portanto, sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, gostaria de ler os versos 7 e 11 para encerrarmos esse momento. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 11. A 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Você quer ser feliz? Você quer ter prazer? Você quer ter vida e satisfação? Peça, busque, bata, e a porta se abrirá, e do seu interior fluirá um rio de água viva. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por essa promessa que está diante de nós, que está à nossa mão, mas que muitas vezes não é alcançada porque o nosso coração dá as costas para o Senhor e corre atrás destas cisternas rotas. Corremos atrás dessas águas barrentas, enquanto temos diante de nós um rio de águas vivas.
tem misericórdia de nós, inclina o nosso coração para essa verdade. E ajude-nos, ó Deus, a encontrar a verdadeira felicidade sobre a qual Salomão testemunha no final do livro de Eclesiastes, que só pode ser encontrada em Ti. Não permita, ó Deus, que a tentação das riquezas e dos outros prazeres desse mundo ceguem a nossa alma e nos levem a uma busca desenfreada, inescrupulosa pela riqueza e pelo prazer, até que nós descubramos no final que essa busca, que o fato da gente ter se matado para ser rico e ser feliz, nos levou somente para a frustração, para o sofrimento e não poucas vezes para a depressão. Guarda-nos, ó Deus, dessa loucura e que a gente encontre em Ti a verdadeira felicidade. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, abra comigo sua Bíblia, por favor, em 1 Reis. 1 livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, eu gostaria de ler a partir do versículo 1 com vocês. Todos acharam? 1 Reis 17, a partir do verso 1 nós lemos assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Senhor, que o Senhor mais uma vez possa falar ao nosso coração por meio da Tua palavra, nos trazendo edificação e alimento como tanto precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, com a morte de Salomão, o rei Salomão, falava dele há pouco aqui, não é para vocês? Ele morreu no ano 931 a.C. O reino de Israel foi dividido. Depois de 120 anos de monarquia, nesses 120 anos reinaram Saul, Davi e Salomão. 120 anos de monarquia em Israel. O reino é dividido. E agora formam-se o reino do norte e o reino do sul. 10 das 12 tribos de Israel, com a liderança cismática, não é, de Jeroboão I, eles formam o que a gente conhece hoje como o reino do norte, depois que Salomão morreu, que ficou conhecido como Israel, cuja capital era a Samaria. Inclusive, eles achavam que lá na Samaria, o monte da adoração, o monte de Deus, era o monte Gerizim. E já as tribos que não se dividiram e não seguiram essa liderança cismática de Jeroboão I, ficaram no sul e formaram aquilo que nós chamavam, não é, eles no passado, de o reino de Judá ou da Judéia, embora não só a tribo de Judá compunha aquela região. E esse reino do norte durou cerca de 209 anos, de 931 até 722 a.C. Foram 209 anos em que o reino do norte existiu. 209 anos. Durante esses 209 anos, muitos reis, passaram por ali de muitas dinastias. E esse reino só terminou quando o Império Assírio do norte veio e conquistou o reino do norte de Israel e levou Israel para o cativeiro assírio. E de lá ele nunca mais voltou. De lá, diferente do reino do sul, que cerca de 120 anos depois foi para o cativeiro babilônico com Nabucodonosor e voltou de lá 70 anos depois, o reino do norte de Israel nunca mais voltou do cativeiro assírio como uma hegemonia política. Se misturaram entre os povos, alguns voltaram, mas não com a força de uma nação e de um grupo como esse
como nesses 209 anos eles viveram. 19 reis em todo esse tempo, 8 dinastias diferentes. De todas essas dinastias, de todos esses 19 reis em 209 anos, chuta quantos andaram com Deus e foram tementes ao Senhor? Em 209 anos. Nenhum andou com Deus. Todos foram idólatras, todos fizeram o que é errado aos olhos de Deus, todos ímpios, nenhum andou com Deus. O rei do tempo de Elias, que foi um profeta no reino do norte, no século 8 a.C., foi o pior rei de todos os tempos, que foi o Acabe, que era casado com a Jezabel, uma feiticeira, uma assassina. Ela era uma espécie de sumo sacerdotisa ou adoradora de Baal também, e que casou com Acabe por conta de uma negociata política. Acabe, como rei do norte, sabendo das invasões e do perigo que ele não tinha mais a presença de Deus, ele se meteu em negociações políticas, e uma delas foi unir-se aos reis de Tiro e Sidom, e nessa negociação ele teve que casar com a filha dos caras e casou com a Jezabel. E trouxe ela. E ela, quando veio, trouxe os seus sacerdotes, trouxe os seus altares e implantou a adoração a Baal no reino do norte. E durante o tempo dela, durante o tempo do rei Acabe com o qual ela viveu e casou, nunca se viu tamanha idolatria na região, na história de Israel. E foi nesse tempo que Deus levantou um homem para mudar toda a situação. E este homem era esse que nós lemos aqui em 1 Reis 17, Elias o Tesbita. Você já ouviu falar da cidade de Tisbé? Em Gileade? Se você procurar no mapa, você não vai achar. Nos melhores mapas da história de Israel, você não acha a Tisbé. Talvez um ou outro que conte a história de Elias pendure Tisbé ali. Mas era um lugar nenhum, de uma tribo também quase insignificante, de uma família cuja história a gente não faz a menor ideia, mas foi lá, naquele lugar, que Deus escolheu um homem para fazer dele a sua voz nesse tempo de Israel. E para fazer dele aquele a quem os rabinos e os apóstolos e também o Senhor Jesus consideraram o maior profeta do Antigo Testamento, o profeta Elias, o maior profeta do Antigo Testamento. Pois bem, foi nesse tempo que Elias é levantado. É nesse tempo que, quando todos, praticamente os profetas, estavam quietos, desse vilarejo desconhecido e inexpressivo no contexto mundial, que Elias se levanta e a sua primeira palavra, ou a primeira séria palavra, foi justamente essa, de recordar o rei daquela profecia de Deuteronômio 11, quando o próprio Deus disse por boca de Moisés que enquanto o povo estivesse obedecendo, não teria falta de chuva, nem de cereal, nem de nada. Mas no dia em que o povo desse as costas para Deus, faltaria grãos, faltaria a comida, faltaria chuva e faltaria com a falta da chuva tudo mais. E o Elias só foi avisar, a chuva secou, vocês são idólatras. Em outras palavras foi isso. E é por isso que a seca chegará. E foi isso que aconteceu. Ele foi para uma região, ali o Senhor o sustentou. Inclusive, é a capa do meu livro de depressão. Isso foi uma escolha da editora, eu gostei bastante. Que é esse período quando os corvos, eles trazem pão e comida para Elias durante um tempo. E ele bebia da torrente ali também, até que ela secasse por conta da seca daquele período. Foi isso que aconteceu. E a história de Elias é surpreendente. Nela a gente encontra um paralelo enorme entre o que a gente chama de depressão no nosso tempo, com aquilo que viveram grandes homens de Deus na história bíblica. E em 1 Reis 19, 2 capítulos depois, a história de Elias é descortinada diante de nós como o ápice do seu sofrimento, da sua crise emocional. O que a gente vê, irmãos, é o coração de um homem santo, um homem que andou com Deus, um homem que veio de uma família extremamente humilde e desconhecida, e que se tornou um servo tremendamente usado por Deus, o qual, apesar de toda a consagração, experimentou um dos quadros mais terríveis de depressão na Sagrada Escritura. Um dos eventos mais conhecidos da Bíblia envolveram exatamente esses profetas da Jezabel, os profetas de Baal, em seu embate com o Elias. E o rei Acabe estava junto também. E o ponto alto dessa história está no capítulo 18. Portanto, veja comigo, no capítulo 18, versos 20 até 40. Vamos dar uma olhada?
A partir do verso 20, no capítulo 18, nós lemos que então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Entenda, Elias, nesse primeiro momento, corajoso, diante de um período de seca, ele se coloca diante do povo e faz assim, e fala assim: pessoal, presta atenção no que vocês estão fazendo. Só eu sobrei de profeta e vocês estão todos dando ouvidos aos 450 profetas que essa bruxa trouxe de Tiro e Sidom para cá. Vocês têm que saber a quem vocês vão seguir. Vocês não podem ficar entre um pensamento e o outro. Se é Baal ou se é Yahvé, vocês têm que decidir. E eles estão nessa situação do Monte Carmelo, e um pouco depois vai surgir aquele famoso desafio, quando Elias incita os profetas de Baal a subirem no Carmelo e ali colocarem uma oferta, um animal, e verem que Deus vai mandar o fogo do céu primeiro. Vamos ler a história. Versículo 25. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos, preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus. E não lhe metais fogo. Tomaram um novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos! Porém não havia voz que respondesse. E manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Então imagina a cena, esses manquejando aqui. Você já viu cena de culto indígena, onde eles fazem algum totem, alguma coisa, e eles ficam dando voltas, e eles ficam manquejando assim? Esse tipo de prática é muito comum, não sei por que eles fazem isso. Mas os adoradores de Baal, de Ashtaroth, de Ishtar, de Inaná e de tantos outros deuses, Haddad, Abu, outros deuses da antiguidade que são dessa região assíria, babilônica, e que influenciou demais Israel, os fenícios e tantos outros, eles tinham esse costume. E eles fizeram isso, 450 homens, no alto do Carmelo. Toda a nação de Israel estava ali, o rei Acabe estava ali. E nada acontecia. E o texto continua dizendo o seguinte, no versículo 27. Ao meio-dia, ou seja, desde o comecinho da manhã também, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Só um parênteses aqui, uma nota de rodapé. O hebraico, gente, não diz assim. Esse atendendo a necessidades, literalmente em hebraico, é fazendo o número 2. Eu não tenho até coragem de falar isso para você. Sabe, tá no banheiro atendendo uma necessidade? É exatamente assim que está no original. E curiosamente, a sua Bíblia traduz literalmente, porque até hoje eu não conheci nenhuma Bíblia que traduzisse que ele estava fazendo o número 2 no banheiro. Baal talvez esteja atendendo a necessidades, coisa muito importante para fazer, ou ele saiu para viajar, ou ele está dormindo, então grita aí, porque aí ele vai ouvir, a porta está trancada, de repente ele está com fone no ouvido no banheiro, como é que ele vai ouvir? E zombando, Elias falava assim com ele. Elias não tinha medo de morrer não, gente. Ele estava sozinho e tinha 450 homens diante dele. Elias era homem, ele não tinha medo. E afora esses 450 profetas, tinha todo o povo que adorava a quem? A Baal. E Elias estava zombando do Deus de todo mundo. Estava zombando dos próprios profetas e do próprio Deus de toda aquela gente. Veja comigo, por favor, versículo 28. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se achegou a ele. O povo já estava cansado, de não ver nada. Elias restaurou o altar do Senhor. Guarde essas palavras aqui. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou também o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, uma espécie de buraco, tão grande como para semear 2 medidas de semente. E então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse:
enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei segunda vez, e fizeram. E disse, fazei terceira vez, e fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. Qual é a ideia de Elias aqui? Eu não quero que ninguém diga que eu usei de artifício, porque na hora que começar a pegar fogo nesse graveto, nessa madeira e nesse holocausto, eu não quero que ninguém fale que foi marmelada. Eu quero que todo mundo veja que foi por um milagre, por isso encharca de água. Encharca para que seja maior ainda um milagre. E aí então, versículo 36, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, que segundo a Tua palavra fizeste todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra, e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e os matou ali. Apenas até aqui por enquanto. O que nós encontramos aqui, irmãos? Nós encontramos aquilo que conhece-se hoje como avivamento. Elias viu o impossível. Ele viu um milagre. Ele viu o fogo cair do céu. Ele teve uma experiência extraordinária com Deus. E depois ele viu todo o povo que era idólatra se converter ao Senhor e dizer, só Yahvé é Deus. Só o eu sou é Deus. Ou só o Senhor é Deus. Imagina o coração desse profeta como é que não estava? De feliz. De imaginar que agora, pela primeira vez em anos, se voltará a adorar Deus nessa região. Nós deixaremos a idolatria e voltaremos a ser conhecidos como um povo que teme ao Senhor. De repente, o Acabe vai para a casa real para contar para Jezabel o que aconteceu. Elias vai junto, seguindo de longe provavelmente. Se você é o profeta Elias, o que passa pela sua cabeça? Ela vai se converter. Ele deve ter se convertido. Ele viu o que aconteceu. Não é possível que ele não faça nada. Não é possível que ele não tema a Deus. Não é possível que ele continue a permitir uma adoração falsa na nação de Israel. Uma prova foi dada no alto do Carmelo. Mas quando ele chega em casa, conta para a sua Jezabel, e Elias estava próximo, provavelmente, mas não dentro da casa, e ela diz, façam-me os deuses o que lhes bem aprouver, se amanhã a essa hora eu não fizer com ele como ele fez com os meus profetas. Vamos ver o capítulo 19? No versículo 1 nós lemos assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a todos os profetas à espada, e então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Gente, havia, sem sombra de dúvidas, um desejo, uma expectativa no coração de Elias por reconhecimento da parte dos reis. E diante de tamanho feito perante os falsos profetas de Baal, o mínimo que se esperava era o mesmo reconhecimento que o povo lhe deu. E Elias, de alguma maneira, esperou que Acabe e Jezabel se curvassem diante do poder de Deus e também clamassem com o povo, só o Senhor é Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Ao invés de reconhecimento, houve promessa de assassinato. Jezabel prometeu que faria com ele o que ele fez com os profetas do seu Deus. Você já viu momentos em sua vida, você já deve ter sentido isso, algum momento de frustração na sua vida, um momento de decepção, momentos em que o mundo parece cair em cima da sua cabeça, momentos em que tudo caminhava naquela direção, você estava com uma boa expectativa, mas de repente aconteceu o contrário. E você fica que nem bobo, olhando para o horizonte, tentando entender o que aconteceu. O mundo desaba sobre você. Você fica olhando para o nada, tentando entender o que aconteceu, pois tudo levaria para outra direção. Já viveu uma situação assim? É isso que Elias passa aqui no 19. Como é que eles não se arrependem? Como é que eles não reconhecem?
E aí, quando ele soube dessas palavras da Jezabel, Elias se levantou e fugiu. Elias poderia ter feito o seguinte: o que essa louca pensa que eu sou? Eu não tive medo de 450 profetas de Baal, eu vou ter medo de uma mulher? Eu não tenho medo de mulher. Eu não tenho medo de homem, vou ter medo dela, que é uma idólatra, que é uma bruxa, que é uma feiticeira, que não tem nada. Eu tenho Deus na minha vida. Eu sou homem de Deus, eu vi o fogo cair do céu. Porque uma louca falou que vai me matar, pode falar para vir. E pode mandar os exércitos do papai, da mamãe, do tio dela lá de cima. Quem quiser pode vir, porque aqui é Corinthians, sei lá. Pode vir, pode vir. E isso seria o normal. Tirando o Corinthians, obviamente. Mas isso seria o normal. Ele não deveria ter tido medo. Veja, Elias era homem, gente. Ele não teve medo de perder a própria vida diante de toda aquela nação idólatra, diante dos profetas do próprio Deus falso. E agora, quando uma mulher falou, eu vou te matar, ele fica com medo de uma mulher. Não é muito diferente de muitos homens hoje em dia também, não. Mesmo imaginando que se uma mulher fala, o homem já fica, puxa, vai que, E dali ele caminhou. Dali ele desceu para Berseba, mais ao sul, que fica em Judá já. Ele estava no norte, em Israel, ele desce para o sul, reino da Judéia. Deixa ali o seu moço, uma espécie de auxiliar, e vai deserto adentro, para talvez o deserto de Negev, a gente não sabe ainda, mas não sabe certo, não é? Mas vamos dar uma olhada no texto, no capítulo 19, na sequência. Versículo 3: Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, talvez 40, 50 quilômetros, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Entenda, irmãos, tudo que Elias viveu nesse momento, depois de fugir dessa mulher, depois de ir caminho de talvez 50, 60 quilômetros ou um pouco mais adentro, ele acha um zimbro. O zimbro é uma árvore pequena, uma árvore que no máximo 3 metros de altura, que possui folhas curtas e espinhosas e que nunca caem, independentemente do tempo, do clima ou do deserto nesse caso. E Elias encontra e se assenta debaixo dela, da sombra, enquanto pensava na Jezabel, tudo o que havia acontecido, a demonstração extraordinária do poder de Deus, e é aqui que Elias desenvolve os principais sintomas da sua depressão, daquilo que hoje nós chamamos de depressão, mas que na época era chamada de angústias da morte, ou vale da sombra da morte. Havia outros termos naquele tempo para descrever aquilo que hoje muitos passam e que são chamadas de depressão. As suas primeiras palavras foram estas que lemos aqui: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, me mata agora mesmo, porque eu sou tão pecador quanto todo mundo que viveu antes de mim aqui nessa nação. E dizendo isso, ele dormiu. Ele se deitou muito cansado, provavelmente da sua longa viagem, e aqui nós vemos a primeira coisa que Deus faz com Elias: cuidado e não confrontação. Cuidado e não confrontação. Deus manda um anjo, o anjo toca nele, ele vê a comida, a bebida, o pão assado sobre pedras em brasa, ele vê a botija de água. De onde veio aquela água no meio do deserto? De onde veio aquele pão? Ou foi um milagre ou foi um anjo que preparou. Mas ele se levanta, come, bebe e dorme de novo. Ele não quer ficar fora daquela cama que é a sombra do zimbro. Ele não tem forças para levantar. E quando ele está acordado, ele pede para morrer. Tenta imaginar o estado de alma desse homem. E a primeira reação de Deus não foi confrontar o seu pecado, atirando-lhe em face o erro. Deus é sábio e ele agiu de um modo diferente de muitos de nós. Porque Deus poderia ter chegado para Elias e ter dito por meio do anjo, ou uma voz lá do céu, de trovão, ou sei lá, de alguém outro, ou da jumenta mesmo, né? Aquela do Balaão, poderia ressuscitar e aparecer aqui agora. E Deus poderia dizer: ô Elias, você não tem vergonha não? Olha o papelão, Elias. Ser homem, ser macho, né? Seja homem, levanta. Elias, está todo mundo sabendo que você fugiu, fica com medo de uma mulher. Ô Elias, você
homens, Elias. Isso é pecado, Elias. Você não pode temer os homens. Os homens são grandiosos e eu sou pequenininho. Você não acha que eu vou proteger a tua vida? Temor dos homens, incredulidade, bananice. Seja homem, se levanta. Você está dando mau testemunho, aparência do mal. Volta hoje, Elias, para o caminho. Pega o teu moço lá em Berseba, sobe para Israel, que eu vou mostrar para essa mulher. Faz a tua parte e deixa de ser incrédulo. Se Deus dissesse tudo isso para Elias, estaria errado? Não. Por que Deus não fez isso? Porque Ele não é tolo como nós somos. Deus, Ele não é como a gente que muitas vezes chega e fala: eu vou falar as verdades para essa pessoa. Goste ou não, vou falar. Vou falar tudo que tem que falar. E a hora que eu terminar, eu vou ficar aliviado, vou lavar as minhas mãos. Se quiser se matar, que se mata. Se quiser matar os outros, que mata. Se quiser não comer, não come. Se quiser não levantar, não levanta. Mas eu vou falar as verdades para ele. Graças a Deus, Deus não é que nem a gente, né? Deus chega diante de Elias, o alimenta e o deixa dormir. Envia esse anjo, ele se levanta, come, bebe e volta a dormir. O fato é que não houve confrontação do pecado diante desse sofrimento de Elias, mas houve uma demonstração tenra e amorosa de preocupação pelo estado físico daquele homem que havia caminhado muito sem comer nada. Deus cuidou de Elias, enviando-lhe certamente uma boa alimentação. Depois que Elias comeu e bebeu e ouviu o que Deus tinha dito, agora é a hora da gente pôr a conversa em dia, hein, Elias? Não, ele dormiu e Deus deixou. Deixa ele dormir. Depois, outra vez, o anjo vem, o toca, ele chama e se levanta para comer de novo. Vamos continuar no texto? Qual versículo que a gente parou, hein, irmãos? Agora é o 7? Isso. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta e come. Essa é a segunda vez, porque o caminho te será sobre modo longo. Ele se levantou, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. O Horebe é o mesmo monte Sinai, é uma parte do Sinai. E aí o texto continua. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Só para a gente entender. Depois de comer e dormir, comer, beber e dormir, o Senhor diz: Elias, agora é hora de caminhar. Você vai levantar. Você está querendo morrer, mas Elias, tira esse negócio da sua cabeça. Elias. Deus nem bola para ele. Agora você vai sair daqui, você vai fazer uma caminhada, Elias. Vai durar 40 dias essa caminhada, mas você vai caminhar. E Elias vai. Ele era um homem que temia a Deus. Mas quando ele chega no ponto final, ele entra numa caverna. Ele entra num buraco. E ali ele quer se esconder. E mais uma vez ele deseja a morte. E aí Deus, no final do verso 9, pergunta: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Gente, Deus sabia o que ele estava fazendo ali? Por que mais uma vez Deus não o confrontou violentamente? Deus não sabia o que ele estava fazendo ali? Mas como uma professora ou um professor que nos ensina fazendo perguntas, sabe aquela professora que faz perguntas para as crianças? Não para que as crianças as ensinem, mas porque por meio das perguntas elas querem ensinar alguma coisa. Assim Deus faz perguntas para que Elias entenda algumas coisas. O que você está fazendo aqui, Elias? Você aqui. O que, Elias? Veja a resposta dele no verso 10. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Mentira número 1. Derribaram os teus altares. Mentira número 2. Mataram todos os teus profetas à espada. Mentira número 3. E eu fiquei só. Mentira número 4. E procuram tirar minha vida. Essa é a única verdade. É a única. Daqui a pouco a gente vai perceber pelo porquê. Bom, eu já posso dizer desde já. Quando ele diz: os filhos de Israel deixaram a tua aliança. O que aconteceu ontem? Aliás, ontem não, 40 dias antes, né? Agora já caminhou 40 dias. Todos eles não voltaram a mim? Por que você está falando que todo mundo me abandonou? Derribaram os meus altares, Elias? Você lembra daquelas 2 pedrinhas que você pegou lá no alto do Carmelo? Você, Elias, reedificou um altar para mim. Como derrubaram todos os teus altares? Pode parar de falar. Você não está falando nada com nada. Isso é coisa da sua cabeça. Por que Deus não é que nem a gente, né? Que chega e fala: olha, para de falar. Você está falando, você não tem pé nem cabeça o que você está falando. Você está enxergando o mundo de um modo todo errado. Isso é ilusão. Não é essa a verdade. Deixa eu explicar. Fica quieto, não fala nada, que eu vou te dizer qual é a real. Esse mundo, sabe o que está passando na sua cabeça? Não tem nada a ver. Para de falar besteira. Não é assim que muitas vezes a gente aconselha os outros? Por que Deus não fez isso? Porque Deus não é insensato e rude e ignorante como nós.
Deus só pergunta: o que você está fazendo aí? E aí Elias fala uma besteira, fala outra besteira, fala a terceira besteira e fala a quarta besteira, né? Quando fala: mataram todos os teus profetas à espada. Não mataram todos, depois o Deus vai contar no final, eu fiquei só. Não, você não está sozinho. Mas Deus escuta e não fala nada. Bom, o texto continua dizendo: disse-lhe Deus no verso 11: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Entenda, essa palavra vento aqui em hebraico traz a ideia um furacão, um verdadeiro furacão poderoso que soltavam as pedras no alto da montanha e elas caíam. Depois daquele furacão, veja, depois do vento, um terremoto. Muito interessante, não? Talvez pelo fruto das pedras que caíam ao chão, alguma outra consequência, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o quê? Um incêndio, fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Cicio tranquilo, cicio é o som das folhas secas que caem da árvore, quando você está rastelando aquelas folhas, ou pisando, o craquelar das folhas é esse cicio. E é e por meio desse som tranquilo da natureza, que o Senhor fala com ele. No meio desse som tranquilo da natureza, nós vemos no verso 13, ouvindo Elias, ouvindo aquele som tranquilo, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Esse é o nosso Deus. Aí Elias dá um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar, e veja a resposta dele: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Por quê? Mentira número 1, né? Os filhos de Israel deixaram a tua aliança. 2. Derribaram os teus altares. 3. Mataram os teus profetas à espada. 4. E eu fiquei só. E aí a verdade, né? E procuro tirar a minha vida. Ele respondeu a mesma coisa. Ele não estava mais bem na cabeça. Ele não estava mais raciocinando. Esse não é o profeta Elias, que os capítulos anteriores apresentam para nós. Veja, Deus poderia ter pedido para ele parar com tudo aquilo. Deus poderia dizer para ele: Elias, você está falando tanta besteira, para de falar besteira, eu vou falar a verdade para você. Está tudo errado isso que você está falando. Mas Deus diz: mataram todos os profetas? Derrubaram todos os altares? Só você que sobrou, Elias? Sério? Entendi. É difícil para a gente fazer isso. Principalmente quando a gente percebe que o que a pessoa está falando não tem pé nem cabeça. A gente fica incomodado, a nossa perna começa a bater no chão. A gente não vê a hora de encontrar uma vírgula para dizer: deixa eu falar a verdade para você agora. E a gente diz a real para a cabeça da pessoa abrir. Mas o nosso Deus não faz isso aqui. O texto continua dizendo que Deus dá trabalho para ele, ou ressignifica a vida dele, coloca-o para servi-lo. Veja comigo, por favor, a partir do verso 15: disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho do Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará, quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. E eu também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. E aí Deus fala de uma maneira totalmente amorosa qual é a verdade para Elias. E aqui termina. Deus dá significado para a vida dele, porque Deus o chamou para ser esse profeta. Deus o chamou para servi-lo e colocá-lo numa missão. E agora Deus coloca uma espécie de valor na vida dele, dizendo: Elias, você foi chamado para ser profeta, então vai trabalhar. Vai fazer como eu espero que você faça. Unja esse rei aqui, aquele rei lá, e unja Eliseu no teu lugar, porque você está cansado. E para de falar que você quer morrer, porque nem morrer você não vai, Elias. Lembra como é que Elias morreu? Ele não morreu, gente. Ele não morreu. Ele foi arrebatado num redemoinho de fogo, não é? Uma espécie de furacão de fogo. Uma vez um amigo disse que ele morreu no furacão, no redemoinho de susto, né? Mas a Bíblia fala que ele não morreu. E ele foi arrebatado e trasladado. Tira da sua cabeça essa ideia de morrer, porque nem mesmo isso eu vou te dar. Alguns falam que ele foi numa carruagem de fogo, né? Mas a carruagem de fogo está no livro de Sabedoria, que é um livro apócrifo, que
que diz que foi numa carruagem de fogo. No texto sagrado, inspirado, diz que foi um redemoinho de fogo. Toda vez que você diz que ele foi numa carruagem de fogo, a gente canta isso, a gente está cantando o livro apócrifo. Ok, irmãos? Só para a gente não falar bobeira, né, por aí. Meus irmãos, o Senhor Deus, Ele é zeloso em cuidar de nós. Elias não morreria. O próprio Deus o levaria, não é? Sem experimentar a morte para o céu. Nem morrer ele iria. E antes ele deveria servir ao próximo. E com a sua experiência a gente aprende que uma depressão nem sempre deve ser tratada com confrontação, com 2 pés no peito, chegando para falar a verdade. Houve sim da parte de Deus a disposição de falar, de ajudar, de orientar, mas não vemos nenhuma vez a motivação de confrontar rude e duramente o profeta Elias. O Senhor, Ele é zeloso em cuidar de nós. Ele é zeloso em cuidar dos seus servos, das suas servas. E Ele faz isso de um modo calmo e tranquilo, ouvindo, se colocando do lado, mesmo quando a pessoa não está falando coisa com coisa, Ele está ali, silenciosamente, presente sempre. E foi assim que Ele cuidou de Elias e dispensou sobre Elias a graça e a força que ele precisou para passar pelo vale da aflição. E ouça, não é diferente com você e comigo. Quando nós também somos chamados, porque todos nós estamos sujeitos a passar pela aflição, todos nós estamos sujeitos a passar por decepção, por frustração, e muitas são as vezes em que o nosso coração tinha certeza de que aquela expectativa se cumpriria, mas acabou sendo frustrada. A decepção sempre nos chateia, e a chateação pode nos levar a um grande sofrimento que pode concluir-se numa terrível depressão, caso ela não seja tratada. A de Elias foi tratada, do modo como a gente viu. Se a depressão chegar na sua vida, não se esqueça, depressão nem sempre é fruto de demônio ou de pecado, mas de doença física também. E eu tenho comigo que a depressão de Elias foi física, mas também envolveu um pouco de expectativas não alcançadas que acabaram desenvolvendo uma espécie de alteração na sua mente, na sua força, no seu ânimo e em outras áreas da sua vida. Alguns vão dizer, não, ele foi um incrédulo, não, ele teve temor dos homens, mas não é natural que um homem como ele, tão temente a Deus, da noite para o dia, de uma hora para outra, fugisse. O natural era que ele confrontasse Jezabel na cara, como eu disse no começo para vocês. Tamanha alteração pressupõe para nós, talvez, alguma enfermidade ou alteração mental mesmo. É óbvio, ele é pecador, e as consequências daquela primeira fuga foram pecados que se desenvolveram. Mas é impressionante como ele se mantém naquilo. E não resta dúvidas de que a depressão dele começou quando ele tirou os olhos de Deus e os colocou nas circunstâncias de seu tempo. E nisso ele pecou. Muitos casos de depressão em nosso tempo, embora possuam um pano de fundo completamente diferente do de Elias, são causados pelo mesmo motivo. Então, se você é amigo de alguém que está em depressão, aprenda com Deus como tratar essa pessoa. Aprenda com Deus como tratar esse amigo. Vá até ele, não deixe ele só. No momento em que Elias mais precisava de amigos, ele fugiu para uma caverna, mas Deus foi encontrá-lo lá. Não para confrontá-lo, não para empurrá-lo para mais baixo ainda, mas para tratá-lo com amor, com paciência e com eficiência. Ouça seu amigo, assim como Deus ouviu Elias, dizendo, o que você faz aqui, Elias? Deus não sabia o que Elias fazia ali? É lógico que ele sabia, mas como um bom conselheiro, Deus queria ouvir. Deixa que o teu amigo fale com você, ainda que ele não fale coisa com coisa, ainda que as palavras dele sejam palavras sem sentido. Mas ouça, sem retrucar, sem colocar o dedo na cara, sem ser um amigo de Jó, que fala, deve ter algum pecado escondido na tua vida. Pode ser que tenha, mas pode ser que esse pecado não seja aquilo que está causando aquele sofrimento todo. Portanto, não seja irresponsável e imediato em dizer, tem pecado escondido aí. Não seja amigo de Jó, porque foi isso que os amigos de Jó fizeram. Agora, se você é quem está passando pela aflição da depressão, veja as pistas que Deus dá aqui, e que aqui lhe apresenta, e siga. Saiba, em primeiro lugar, que Deus estará presente na sua vida também, sempre, ainda que silenciosamente, para cuidar de você.
Mas Deus vai te dar passos, como Ele deu para Elias. Siga esses passos, porque se Deus te chama, é porque Ele sabe que você é capaz de fazer. Encontre pessoas em quem você possa se apoiar, que possam estar com você e talvez te ajudar, como o anjo fez com Elias. Elias não tinha condições de se alimentar sozinho. Elias não tinha condições de se levantar, mas Deus enviou alguém para estar do lado dele. Você sempre terá pessoas ao seu lado. Procure, aceite ajuda, ouça essas pessoas. Talvez elas sejam um instrumento de Deus na tua vida. E talvez Deus queira fazer de você um instrumento para abençoar a vida de alguém. Siga esses passos. Passos em direção a alguém com quem você possa falar. Não pare. Não afunde em uma cama ou em um sofá esperando a morte, por mais que esse desejo esteja no seu coração, como esteve no de Elias, como esteve no de Jonas, como esteve no de Davi, no de Salomão, no de Asaf, como esteve no de Jó, como esteve no de Paulo, como esteve no coração de tantos homens de Deus no passado, como esteve no coração do maior profeta do Antigo Testamento, Elias. Se todos esses homens puderam passar, foram capazes de passar por essa situação, você acha que você está livre disso? E quando você vier a passar, não pare. Ainda que pensamentos de morte venham à tua cabeça, vá e não pare por nada. Deus estará ao teu lado, silenciosamente, presente sempre, dando a você a força e a graça que você precisa para buscá-lo com todo o seu coração. Trate-se, busque a comida, busque o alimento, busque o tratamento, use a natureza, use as coisas que estão ao nosso redor como Deus usou na vida de Elias e permita que por meio dos conselhos e palavras e das coisas desse mundo, Deus possa te tratar. Nunca se esqueça do Senhor. E que todos nós, sejamos ou estejamos em depressão, ou estejamos ao lado de quem sofre, que todos nós louvemos a este Deus pela bondade e paciência demonstradas no tratamento de Elias. Louvemos a este Deus por seu modo impressionante de agir diante do sofrimento humano. Glória a Deus! Pela maneira como Ele cuida de nós, como Ele nos trata, como Ele nos ouve, como pacientemente Ele nos ensina a amar, ouvir e cuidarmos uns dos outros também. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, obrigado pela Tua graça e pelo Teu amor, pela Tua paciência e pelo Teu favor. E por mais que nós busquemos nos isolar, e por mais que nós fujamos de Tua presença, por mais que nós sejamos infiéis, a Tua palavra diz que o Senhor permanece fiel. A Tua palavra nos diz que o Senhor continua a vir até nós, enviando os Teus servos, para que nós compreendamos que não haverá sentido para a nossa vida se não for, ó Deus, na Tua presença, se não for Te servindo, se não for vivendo aqueles planos que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a nunca nos esquecermos dessa graciosa presença, desse gracioso cuidado do Senhor para conosco. E também nos ajude a lembrar que se é assim que o Senhor nos trata, que é assim que nós devemos tratar aqueles que sofrem também. Use-nos, ó Deus, como um instrumento da Tua graça e do Teu poder, para estarmos ao lado de quem sofre, a fim de sermos uma bênção na vida deles. Nós nos entregamos a Ti, gratos pelo que o Senhor faz em nós e pelo que o Senhor pode fazer através de nós, apesar de nós. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. E a segunda geração. Na primeira geração, o Senhor coloca como principal nome Jeiades. E na segunda, David Potts como Popilip e tantos outros. Minha pergunta é simples. A diferença entre a abordagem de Jeiades e David Potts em relação à depressão? Sim, para quem não está acostumado com esses nomes, esses termos, né? Aconselhamento bíblico qualquer pessoa deve fazer e pode fazer, mas existe um movimento que, não todos obviamente, mas alguns acreditam que aconselhamento bíblico só fazem aqueles que são do movimento, que são da associação, que são ali do time, né? Embora a Bíblia fale que todos devem aconselhar-se mutuamente, independentemente de qualquer coisa. E existem duas grandes gerações dentro do movimento de aconselhamento bíblico. A primeira, de Jay Adams, e a segunda, que envolve outros irmãos como David Powlison, Paul Tripp, Edward Welch e tantos outros, que são homens de Deus e que fazem aconselhamento bíblico também.
E a grande diferença é que o pessoal da primeira geração, como Jay Adams, eles consideram que não existe enfermidade mental. Então, para eles, depressão não existe, esquizofrenia não existe, autismo não existe, depressão não existe. Tudo é pecado ou demônio. Já o pessoal da segunda geração, não, eles acreditam que é possível que uma esquizofrenia seja uma enfermidade mental. O pessoal da primeira geração de aconselhamento bíblico não acredita em enfermidade mental. Eles acreditam que se é mental, é espiritual. Se é espiritual, é Deus. Então não tem remédio. Inclusive, eles não acreditam que a profissão de psicólogo ou psiquiatra, ou mesmo neurologista, tenha o seu lugar. Porque todos eles, talvez neurologista em algumas áreas, mas a psiquiatria e a psicologia jamais. Porque são áreas que os homens querem entrar no meio do cristianismo. Isso é a primeira geração do movimento do aconselhamento bíblico, né? Que está mais ligado a Adams. Agora, isso não é uma crítica à pessoa de Adams, até porque ele escreveu outras coisas que são excepcionalmente boas. Isso é bom que você diga, né? Isso, exatamente. E que ele é um homem de Deus, e que eu louvo a Deus pela vida de Adams, e penso que tenho a liberdade de discordar desse ponto dele, quando diz que enfermidade mental não existe, que depressão não existe, que esquizofrenia, que autismo não existe. Eu tenho um filho que tem autismo, né? E parece-me muito claro que essa disfunção neuroquímica cerebral não é um pecado que ele cometeu quando tinha 3 meses no ventre da mamãe, mas por conta de uma falta de oxigenação cerebral mesmo, tanto na hora do parto quanto com 2 meses de vida, e que trouxe consequências comportamentais e cognitivas e relacionais, e que dentro desse primeiro movimento é pecado. É pecado, né? Então, porque se é comportamento é pecado, então é a vara da disciplina, até esse autismo embora. Eu ouvi isso. Então, eu acho que existe uma insensibilidade, uma dureza muito grande com relação a esses irmãos. Que em outras áreas, como por exemplo, comentários bíblicos e outras coisas, eles já são uma bênção muito grande. Mas nesse ponto, eu entendo que eles lidam mal com o assunto e deveriam rever isso. E na verdade, os discípulos de Adams fizeram isso. Que é o David Podger, todos senhores já hoje, né? O Edward Welch e tantos outros, Paul Tripp, que são os mais conhecidos, e tantos outros. Não sei se a primeira parte do livro vai tratar, faz essa distinção muito interessante e a gente recomenda. Um outro livro que a gente estava conversando, que nós trabalhamos no seminário, é A Árvore da Cura, do Roger... Qual é o nome aí? Roger Hurwitz. É isso aí mesmo. Muito legal o texto, muito bom mesmo. Não sei se eu coloco na sua biografia. Coloco, sim. Muito bom, faz discussões muito nítidas entre as duas escolas e tantas outras assuntos. A depressão pode ser hereditária? Pode. Se ela for por questões endógenas, por questões genéticas, por questões físicas, há pessoas que têm problemas muito sérios com alteração hormonal, precisam fazer reposição hormonal, de vários hormônios, né? Enfim, e isso muitas vezes passa por uma questão física, né? Genética. E se isso acontece, isso pode trazer dentro de uma família quadros depressivos contínuos. Né? Agora, pode acontecer também que uma pessoa que está em depressão por conta de pecado, ou por conta de alguma outra razão, alguém que convive com aquela pessoa, ela entra em depressão também, não por conta de uma questão genética, ou por questão de uma maldição hereditária, eu não acredito nisso, né? Ou por qualquer outra razão, mas porque aquela pessoa, aquela filha, por exemplo, o filho, não soube lidar biblicamente com aquele problema da mãe. E por conta disso, talvez por conta de alguns pecados, ou uma maneira errada de lidar com o assunto, ela acabou, enfim, entrando num vale a ponto de entrar em uma depressão. Mas se aquela mãe talvez não tivesse depressão, aquilo nunca teria acontecido com ela. Então é muito complexo, né? Mas é possível que exista toda essa situação. Uma outra pergunta. Uma das soluções mais comuns que o mundo traz é tentar substituir momentos de tristeza, sofrimento por alternativas que podem trazer prazer e alegria. Ao mesmo tempo, em Romanos 5, Paulo diz que é possível encontrar esperança em decorrência das tribulações ou sofrimento. Como podemos nos gloriar ou encontrar alegria em momentos de profundo sofrimento? Não tem resposta para isso. É só vivendo isso. É aquilo que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 7, da paz que excede 6 e 7, né? Da paz que excede todo entendimento. Então como é que eu vou isso? Eu não dá para entender. Logo não dá para responder essa pergunta. Só dá para eu viver essa situação. Quando eu estou naquela situação
existe uma graça dentro de mim e uma paz na minha mente que me guardam. Como é que eu explico isso? Eu não explico, eu vivo isso. Eu sinto isso. Então, quando você vier a passar por essa situação, se você for alguém temente a Deus, Deus te dará essa graça, essa força. E alguém na tua vizinhança vai olhar para você e perguntar: como é que você tem força para viver tudo isso? Você vai dizer o quê? Não sei, é Deus. Porque não tem resposta. É a graça de Deus. Eu acho que você comentou isso ontem, né? Quando estamos passando por esses momentos, talvez a melhor coisa a se fazer é não falar nada. Exato. Quando o senhor falou sobre Jó. Bom, acho que você tocou nesse assunto ontem, mas vamos lá. Por que existem pastores que resolvem tirar a própria vida? Calma. São 3 perguntas. Como identificar uma pessoa com depressão? Você também tocou nisso ontem. Como um pastor deprimido pode pastorear suas ovelhas? Vamos de cada vez? Vamos. Minha cabeça não está muito... Por que existem pastores que tiram a própria vida? Porque tem pastores que ficam doentes. Você sabia que o pastor fica doente, gente? Certo? É verdade, é verdade. Eu mesmo já fiquei. É verdade. Então os pastores ficam doentes. Então os pastores podem enfermar em depressão. E se eles não se tratam, eles podem ter picos de alucinação nos quais eles podem tirar a própria vida. Esse pode não é uma concessão. Esse pode é uma consequência de um quadro que não foi tratado. No qual ele, inconsciente de sua atitude, ele tira a própria vida. Da mesma maneira que uma mãe em depressão pós-parto, inconsciente do que faz, tira a vida do próprio filho. Alterações hormonais, enfermidades mentais. Então, porque ele adoece, ele é capaz de fazer um negócio desse. Porque ele é gente. Segundo, como identificar uma pessoa deprimida? por meio de alterações. A pessoa deprimida não é uma pessoa triste, porque triste todo mundo fica, sofrimento todo mundo tem. Aliás, quem não tem problema aqui, levanta a mão. Nem por isso aqui não é um grupo de depressivos, né? Todos nós sofremos. Mas quando há alterações graves no quadro de humor, no quadro de apetite, no quadro de ânimo e outras alterações, então nós devemos nos preocupar, fazer exames, porque pode ser que essa pessoa esteja entrando nesse quadro. E a última? Como um pastor deprimido pode pastorear as suas ovelhas? Então, ele pode pastorear as suas ovelhas enquanto busca tratamento para si mesmo. Mas é importante que a igreja compreenda isso. A gente tem aquele que é chamado por nós pastores, né, de o príncipe dos pregadores, que foi o pastor Charles Spurgeon, que foi um pastor inglês do século XIX. Ele lutou contra a depressão até o último dia da sua vida. Até o último dia da sua vida. Tem um livro do Zex Vine, que foi publicado pela Fiel, talvez até tenha aqui, não sei, Jean, se tem esse livro aqui, da editora Fiel. Estava aí. A Depressão de Spurgeon. Eu cito ele no meu livro algumas vezes. É um livro muito bom, que conta um pouco dessa história de Spurgeon. E ele precisou se retirar muitas vezes. Tirar alguns meses de férias para poder se tratar, para poder se recuperar, para poder se medicar. A igreja entendia como uma enfermidade. Ele já tratava a depressão no século XIX como uma doença, o que é uma coisa interessantíssima. E ele era um homem inteligentíssimo, né? Aliás, não só a depressão, mas ele cita em um dos seus sermões, eu cito no livro, inclusive, outras enfermidades mentais naquele tempo, quando pouca gente discutia esse assunto, que é muito interessante, Spurgeon já dizia isso. Então, é possível que ele o faça se ele está procurando auxílio. E também porque a depressão não se manifesta, dependendo do caso, né, da intensidade dela, o tempo todo. Existem momentos em que a pessoa está bem. Como está bem? Aí, de repente, acontece alguma coisa que cerebralmente altera e a pessoa fica totalmente outra, né? Ninguém reconhece mais, nem ela se auto-reconhece. Então é necessário que a própria igreja o force ao tratamento. Por mais que ele diga, não, Deus é mais. Não, Deus é mais, pastor, o senhor vai se tratar. O senhor vai porque a gente quer o senhor bem, a gente quer o senhor vivo. O problema é que muitas vezes os irmãos falam, então vamos orar, vamos fazer uma vigília de oração, né? Eu não sou contra orar, irmãos, eu não sou um ateu, liberal, hipócrita, fariseu. Eu creio em Deus, eu creio que Deus faz milagres. Mas eu não oro todas as vezes que eu tenho uma dor de cabeça, eu peço para Deus tirar. Mas na grande maioria das vezes Ele não tira. Na grande maioria das vezes eu tomo um remédio, o remédio tira e eu agradeço a Deus pelo remédio, sabia? Eu agradeço a Deus. Você não? Quando você tem algum problema físico, uma alergia, uma dor estomacal, você toma o Eno. Você toma um antihistamínico, um antialérgico, você toma um analgésico. Por que você faz isso?
É porque você é um incrédulo, ateu, ímpio? Não. É porque você usa aquilo que está à nossa disposição. Isso não é falta de fé. Assim como também não é falta de fé o cristão ir atrás de tratar o seu problema da depressão. Pelo contrário. Agora, se for um pecado, uma culpa que você está guardando, igual Davi, quando adulterou e estava guardando aquela culpa, não adianta você ir no psiquiatra, no psicólogo, só vai piorar a sua vida. Você tem que confessar o seu pecado e pedir ajuda para o seu pastor. Beleza. Wilson, você indicaria psicólogo em casos graves de desequilíbrio psicológico? Existe algum site que você poderia indicar? Acho que melhor livro, né? Oi? Acho que melhor livro do que site, né? Sim. Mas a primeira, você indicaria psicólogo em casos de graves desequilíbrio psicológico, por exemplo? Você falou sobre isso. Então, a minha resposta é muito simples, é não. Eu não indicaria de primeiro momento um psicólogo, eu indicaria um psiquiatra e um médico. Porque o psicólogo ele não é capaz de fazer exames, ele nem pode fazer exames, assim como ele não pode dar remédio para ninguém. Então o psicólogo não será capaz de diagnosticar a pessoa no primeiro momento. E outra, existem muitas linhas dentro da psicologia, existem linhas dentro da psicologia, é muito provável que haja psicólogos aqui dentro, existem linhas dentro da própria psicologia que nem acreditam que a depressão existe. Tem uma linha dentro da psicologia que para eles a depressão não existe. Então assim, eles são tão divididos quanto os evangélicos somos, né? Então, que psicólogo é esse que vai tratar essa pessoa? Portanto, e a maioria deles não pode aconselhar pelo juramento do Conselho Federal de Psicologia, não sei se esse é o termo técnico certo, mas enfim. E a maioria deles não tem treinamento para poder diagnosticar, é apenas por ouvir, pela percepção, pelas conclusões daquilo que eu ouvi. Mas o certo, o que eu sempre falo é, você precisa ir a um neurologista, você precisa a um psiquiatra, você precisa fazer exames, você precisa que alguém, tecnicamente, que estudou o corpo e a mente humana, diagnostique em você aquilo que você tem. Se este médico, ele te recomendar, após dar a administração medicamentosa, ele disser, olha, a partir de agora, você precisa de um psicólogo, de um terapeuta ocupacional, ou um outro profissional para ajudar numa ou outra área, aí tudo bem, existe um papel. Mas quem dirá isso nunca serei eu, pastor, vai ser um médico. Enquanto pastor, eu vou cuidar da alma da pessoa. E eu vou continuar acompanhando ela mesmo que ela esteja no médico. Mas vou acompanhar com a Bíblia. Vou tentar ver que áreas da vida espiritual dela estão sendo afetadas por aquela doença. E vou acompanhá-la espiritualmente. Porque eu sei que ela não é só um pedaço de carne que fica doente. Ela tem um espírito dentro dela. E eu, como pastor, vou pastoreá-la. E haverá talvez ocasiões em que o papel psicológico entre. Mas o problema é que a gente vive num tempo em que as pessoas endeusam psicólogos. Eu não sou contra a psicologia. Aliás, eu sou criticado por não criticar a psicologia. Mas eu acredito também que hoje existe uma espécie de endeusamento dessa ciência, como se ela fosse resolver os problemas da humanidade. É a psicologia que vai salvar o mundo, é a maior e principal ciência de todas. Você está com um problema? Por que você tem pastor? Pastora, bispo, apóstolo, apostila. Você precisa de um psicólogo. Se você tem um psicólogo que te acompanhe, um personal... coach, não sei. Personal alguma coisa, né? Enfim, é isso aí. É isso daí, vocês entenderam. Sua vida estará salva. Então é isso. Há um lugar. Existem elementos dentro dessa ciência que podem ajudar em determinados pontos, mas eu não sou capaz de dizer qual o momento, em que momento. Eu sou capaz de pastorear e saber biblicamente o que cuidar. Eu acho que isso a gente tem que aprender. O cuidado holístico com a pessoa. Holístico não é esoterismo, é a ideia do todo, né? Que ela é corpo, que ela é parte material e que ela é parte imaterial. E eu preciso estar atento no cuidado dessa outra parte. Beleza. É isso. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço estar aqui. Igreja Presbiteriana.